O maior crime ambiental urbano do mundo. A Braskem, em Maceió. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 1º de dezembro, são agora 2h30 da tarde. E a essa altura do campeonato, o Brasil inteiro já acompanhou, já viu o caso da Braskem, né? Voltou à tona ao noticiário por conta da iminência de uma das suas minas de exploração de salgema em território alagoano, em solo alagoano, colapsar. Veja, a Braskem, Maceió, é uma cidade que está afundando por causa da Braskem. E esse afundamento do solo que atingiu 4 bairros diretamente e um outro bairro que é os Flechais indiretamente, e que agora, a partir desse colapso da mina, resolveram colocar os Flechais como área de risco, mas o trato com a população desse bairro dos Flechais é ridículo. Os Flechais, tem esse nome plural porque tem o Flechal de baixo e o Flechal de cima, ficaram isolados por conta dos outros 4 bairros que foram evacuados já desde os tremores de terra em 2018, que são eles o bairro de Bebedouro, Pinheiro, Mutange e Bom Parto. A Braskem chegou a Maceió ainda sob o nome de salgema para explorar um mineral chamado salgema. E aí dezenas de minas foram instaladas na mesma região da capital alagoana. Né? São mais de 30 minas, 35 para ser mais exato, de poços de minas de exploração da salgema. Quando teve o tremor de terra, aí abriu-se os olhos, lá em 2018, abriu-se os olhos para todo esse problema da exploração desenfreada do mineral salgema pela Braskem. A salgema chegou na década de 70, em 1973, aqui a capital alagoana, sob a bênção do governo do Médici, né, da presidência do Médici durante a ditadura militar. Já naquele período, nos anos 70, diversas pessoas, arquitetos, engenheiros, que tinham mais esse olhar ambiental, alertaram para os riscos da instalação da salgema em Maceió, ainda mais em área urbana da capital alagoana, e foram tratados como inimigos do desenvolvimento. Muito do que foi dito naquela época está acontecendo agora, né? Na década de 80, 1985, por aí, houve um movimento para impedir a expansão ainda salgema perto de Maceió. Também esse movimento foi derrotado porque as coisas aconteceram. Nos anos 70 era muito fácil emplacar esse discurso desenvolvimentista, e que quem era contra era antidesenvolvimentista, porque Alagoas, principalmente naquele período, era um estado predominantemente rural, basicamente com o plantio da cana-de-açúcar. Então você chega uma indústria um polo químico, né? Fazer cloro, esse tipo de coisa, PVC. Era o desenvolvimento que estava chegando a Alagoas, empregos, riqueza, etc. Então, meio que tudo foi deixando assim a bel prazer da Braskem. E a Braskem foi crescendo em ganância. Eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer o seguinte: é difícil você culpabilizar necessariamente governante A ou B, porque todo o processo histórico da Braskem em Maceió foi feito de forma equivocada. Eu andei conversando com algumas pessoas que acompanharam mais esse processo ao longo do tempo, enfim, e muitos deles disseram: não havia nem
tecnologia no Estado para fiscalizar o que estava acontecendo ali de fato, se a Braskem estava cumprindo a legislação, os cuidados ambientais, etc. O que é que eu quero dizer com isso? É muito provável que, com o tempo, a fiscalização estava assim: Braskem, manda aqui a sua papelada, manda aqui seus papéis para olhar. Então, o papel aceita tudo, o cara botava lá tudo nos conformes e ok, e vida que segue. Né? A responsabilização por isso é do Estado com E maiúsculo como um todo. Né? O Estado brasileiro, o Estado alagoano, o Estado maceiense, o município, né, de Maceió, o poder público como um todo, e aí poder judiciário, o Ministério Público, todos eles houve negligência com relação à Braskem em todas essas décadas em que ela explorou salgema aqui na capital alagoana. E agora a gente tem o risco de colapsar, risco não, a iminência de colapsar da mina número 18, que está às margens da Lagoa Mundaú e que fica próximo ao campo do CSA, né, o campo original do CSA. Essa cratera, se abrir, ela tem aproximadamente 260 metros e cabe lá dentro, e tem lá dentro 500 mil metros cúbicos de água salinizada. E quando essa cratera colapsar, vai abrir uma coisa enorme, maior, a parte da água da lagoa vai ser tragada para esse buraco, a água desse buraco vai se misturar com a água da Lagoa Mundaú, e a Lagoa Mundaú, que já passa por maus bocados há algum tempo devido à poluição, praticamente vai morrer. Então a gente tem todo esse problema. As pessoas que estavam ainda próximas a essa mina 18 foram retiradas, né, porque no dia 29 veio o alerta de que podia colapsar, e aí você tinha um horário que seria às 16h48, depois ficou inclusive para as 6 horas da manhã desse 1º de dezembro, que é a data que eu gravo esse vídeo, e não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não tem como não ocorrer, devido ao estrago que tem nessas minas. Essa mina ainda não tinha sido preenchida pela Braskem após, pelo menos oficialmente, a paralisação da extração de salgema após o problema que se iniciou em 2018, ou pelo menos a exposição do problema em 2018, que transformou os bairros de Maceió em bairros fantasmas. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal, já fiz texto no meu blog de texto também, e links para esse conteúdo, inclusive de outros espaços, eu também vou deixar aqui no comentário fixado desse vídeo. E aí, após terminar, você vai lá e acessa esses links que podem ajudar a entender melhor. É muita informação. A gente tem aqui, você falar em acordos, esse tipo de coisa, os acordos de indenização que foram firmados pelo Ministério Público Estadual, pelo Poder Judiciário, que tem gerado muitos reclames, inclusive casos da indenização da Braskem foi parar na Holanda, porque a Braskem tem uma sede naquele país e a justiça holandesa permite esse tipo de coisa, esse tipo de ação, né, de um caso que sai daqui e vai para lá, porque a empresa tem sede lá. Os caras tiveram que recorrer à justiça holandesa. Tem uma série de situações. Nesse caso da mina agora colapsar, é difícil culpabilizar A ou B. Né? Inclusive, desde esse processo de 2018 para cá, a responsabilização, em meu ver, é de todo o Estado, o poder público ao longo de décadas. Ou seja, o poder público, o Estado, com E maiúsculo, falhou com a população de Maceió. E falhou foi muito, porque a gente tem aí um monte de bairros, a cidade está tensa desde o dia 29, porque a conversa, a história, a expectativa é que o bairro do Mutange, que é onde está localizada essa mina número 18, vai acabar, vai ruir, porque a cratera que vai surgir é muito grande e tem um efeito que isso pode gerar em outras crateras. E é justamente por isso que, por exemplo, o engenheiro Abel Galindo, que é especialista em solo, é professor visitante da Universidade Federal de Alagoas, ele é um dos caras das figuras que mais vem alertando os problemas, esse tipo de problema da Braskem. E ele deu uma entrevista aqui para o portal Tribuna, em que as 3 minas também estão para entrar em colapso. Né? Você tem a 18, mas a 18 está muito próxima da mina de número 19 e da mina de número 7. Veja, uma mina está muito próxima da outra, né? Então, uma entre colapso, as outras vão
vão puxando as demais, né? E esse buraco da mina 18, por exemplo, pode gerar um lago com 10 metros de profundidade. Não é um açudezinho, uma coisa para você passar com água no joelho. Então vai estar a lagoa destruída, tudo, esse tipo de coisa. Após a iminência do colapso dessa mina 18, a prefeitura, o governo do estado, montaram ações, gabinete de crise, acompanhando, articulando com o governo federal, etc. Tá sobre isso, tirando o fato de que a dificuldade de diálogo entre o governador Paulo Dantas e o prefeito Marcelo JHC, é meio que cada um fazendo o seu, que não devia estar fazendo juntos, ali estão fazendo, né, a partir de algo que já está errado há muito tempo, enfim. O prefeito JHC divulgou que fez contato com o governador Paulo Dantas e isso é um bom sinal. Espero que eles ajam juntos para tentar mitigar esses problemas, mas resolveu esse problema imediato desse colapso, do atendimento a essas famílias que ainda restavam lá e as famílias dos flechais. É preciso que haja a responsabilização de fato criminal da Braskem. E aí cabe o Ministério Público. E aí não precisa adorar a pílula, é preciso que isso seja federalizado. Na minha avaliação, caberia até a entrada da Polícia Federal para investigar leniência, conivência com os malfeitos, estava voltando no tempo, né, a questão das fiscalizações, etc., para saber se é possível responsabilizar individualmente CPFs sobre essa tragédia. Mas o poder da Braskem aqui em Maceió, em Alagoas, sempre foi muito grande. Veja, como eu falei, quando ela se instalou aqui ainda com o nome de Salgema, era muito fácil emplacar o discurso pró-empresa, porque Alagoas era muito carente de indústrias, empresas, etc., apenas um exportador de matérias-primas. E a Braskem soube aproveitar bem isso. A gente precisa lembrar, por exemplo, que até 2014 o financiamento de empresas em campanhas eleitorais era permitido. E a Braskem financiou, não vou dizer 100%, mas vamos lá, uns 99%, 95%, 99% das candidaturas, todas nesse período, de lá para cá. E aqui eu não estou falando de caixa 2, nada disso, estou falando só financiamento por dentro, né? O legal, com recibo, cadastrado, etc., todos. Só para vocês terem uma ideia do poderio da Braskem, a Braskem financiou até candidaturas à presidência da República. Por exemplo, em 2014, todas as candidaturas receberam. E aqui não estou criminalizando as candidaturas, porque as candidaturas precisam de dinheiro para fazer suas campanhas. E quando o financiamento era privado, eles tinham que buscar em algum lugar. E evidentemente que seriam das grandes empresas. Daí a importância do financiamento público das campanhas eleitorais, que ajuda a mitigar esse poder do capital privado no processo eleitoral. Veja o que eu disse, ajuda a mitigar, não necessariamente a acabar, né? A gente sabe, quando se quer ter a criatividade para bular a regra, isso se faz. Então a gente teve, todos os candidatos tiveram, receberam o dinheiro da Braskem. Isso também dificulta uma ação mais direta, principalmente em 2014 para trás, né? Porque estava se falando de um financiador das campanhas eleitorais. Então o poder da Braskem em Alagoas sempre foi muito grande, muito forte, muito influente. Era o poder do dinheiro que influenciava o dinheiro do poder, porque as pessoas chegavam ao poder através, em parte, enfim, essencialmente, a partir do dinheiro da Braskem. O que a gente está vendo agora, como eu falei, não foi uma bola cantada só lá nos anos 70. Em 2010, pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas alertaram para o risco de afundamento, veja, em 2010. Mas esse tipo de pesquisa, enfim, essa pesquisa foi publicada na revista científica Geophysical Journal International, né, alertando sobre esse risco, mas todo esse tipo de debate sempre foi muito invisibilizado aqui no estado. Primeiro aquele negócio, não vai acontecer não, pô, os caras são os melhores do mundo, tem os melhores técnicos do mundo. Esse tipo de coisa não vai acontecer não, a gente não precisa se preocupar com isso. E a vida mostrou que precisa se preocupar, sim. Que esse é o mal das tragédias assim lentas, né? O tempo as naturaliza. Logo quando teve os temores em 2018, se falava disso em todos os lugares. Na fila da padaria, dentro do ônibus, nas faculdades, escolas, noticiários, etc. Só se falava disso. Passa o tempo, naturaliza-se, né? A gente teve também tratos equivocados do poder público, principalmente a prefeitura de Maceió.
né? Primeiro, o acordo feito com a Braskem de indenização, né? Além do valor irrisório pago à mineradora ao município de Maceió, 1,7 bilhão de reais, meio que as áreas afetadas ali pela Braskem foram privatizadas, né? Ali tem guarita, tem segurança privada, você não pode andar ali, não pode fazer registro, pode fazer foto, não pode fazer nada, meio que privatizou. E esse 1,7 bilhão de reais, ele é muito pouco diante de todo esse problema e é menor ainda quando você coloca ele no contexto, porque a avaliação que se fazia antes desse acordo ser fechado era que os prejuízos eram da ordem de 40 bilhões de reais. A Prefeitura de Maceió, já sob o mandato do atual prefeito JHC, ele pleiteou 10 bi judicialmente, ou seja, a gente já tem um desconto razoável aí. Mas fechou o acordo por 1,7 bi, é o desconto do desconto gigante, enorme, descontos inconcebíveis nesse sentido. Para além disso, há uma cláusula no contrato do acordo que fica, claro que dá margem, você pode judicializar, questionar, etc. Mas o que está dito ali não pode mais pleitear nada contra a Braskem, não pode judicializar, ou seja, os gastos, os prejuízos gerados pelo colapso da mina 18 e da iminência da mina 7 e 19 e das outras também que podem ocorrer, terão que ficar a cargo do município de Maceió, ou seja, esse 1,7 bi, que poderia ser investido em outras coisas, etc. Inclusive o prefeito comprou um hospital privado, bastante questionado, valor sobre preço, etc. Mas esse não é o tema do vídeo. Esse 1,7 bi, que diz assim, poder entrar livre para os cofres municipais, investir em infraestrutura, políticas públicas, todo esse tipo de coisa, terão que ser usados para arcar com esses prejuízos, né? Então o trecho do contrato, do ponto 312, né, 3.1.2, tem um pedaço que diz assim: estando, portanto, estes custos, ou seja, referente à indenização pleiteada pelo município, que é a Braskem fez do acordo, estes custos, presentes e futuros, abrangidos pela quitação otorgada nesse termo de acordo, nada mais tendo a pleitear, nem mesmo a título de direito regresso. Ou seja, fim de papo. O acordo foi financeiramente ruim, fraco, abaixo do que se esperava, e ainda tem essa cláusula aqui que está dizendo que não pode mais judicializar, o município de Maceió judicializar a Braskem por danos, etc., mesmo danos futuros. Como eu disse, isso aqui pode ser revista, etc., né, vai para a justiça, tudo pode mudar, etc., mas o acordo que está feito aqui é um acordo esdrúxulo, né? Então a gente precisa, tudo isso tem que ser visto, tem que ser analisado. Maceió agoniza, né? Está ansiosa, está em pânico, tem gente com raiva, gente ansiosa. E eu não estou falando nem as vítimas diretas dos bairros afetados, eu falo das pessoas das outras áreas que está acontecendo. Então é como se a Braskem, ela, de verdade, ela meio que refém, né, a Maceió, melhor dizendo, refém da Braskem durante todos esses anos, né? Porque era a grande empresa, a maior empresa, a que gerava dinheiro, a que fazia com que o Estado, o Maceió, enfim, não fosse exportador de matéria-prima ou dependesse apenas de serviços, como é turismo, gastronomia, esse tipo de coisa. E aí deu no que deu, né? A gente está aí, Maceió está afundando. Temos aí o maior crime ambiental urbano do mundo. Tirando os moradores do Flechais, 40 mil pessoas, 40 mil famílias, tiveram que deixar suas casas por conta do afundamento do solo. Agora a gente tem a questão dos Flechais, a Lagoa Mundaú, fica aqui a lição para esse capitalismo predatório que a Braskem praticou em Maceió desde os anos 70, ou seja, por 40 anos que a Braskem faz o que quer aqui e agora essa bomba estourou. Foi cantada lá atrás, ninguém deu bola. Foi cantada há algum tempo atrás, ninguém deu bola e agora a gente está aí. E após o primeiro tribunal, o acordo, todo mundo achava que estava tudo certo, que eles só estavam tapando buraco ali e tal, etc., e que não ia acontecer de novo, e agora a gente tem essa coisa desse colapso da tal mina 18,
e a iminência de outras minas colapsarem, porque vai acontecer. Fica a lição, né, com relação a essa questão desse capitalismo predatório, dessa ganância toda, da mistura do poder financeiro, do capital com o poder político. Quem sofre, nesse caso, são os maceienses.